Olá! Hoje vamos falar sobre um assunto que está fervendo lá no Congresso Nacional e que tem o potencial de impactar diretamente a vida nos municípios brasileiros. Estamos falando de um grupo de propostas legislativas que, se aprovadas, podem custar uma verdadeira fortuna aos cofres públicos. Vamos entender o que está em jogo. Ok, vamos começar com este número aqui, para a gente ter uma ideia da dimensão do que estamos falando. 110 bilhões de reais. É um valor tão grande que é até difícil de visualizar, mas é exatamente essa quantia que está em discussão. Pois é, esse número gigantesco representa o prejuízo financeiro que pode bater na porta dos municípios brasileiros se um certo pacote de projetos de lei for em frente. Ou seja, é o preço de novas responsabilidades que cairiam no colo das prefeituras, muitas vezes sem que se diga de onde vai vir o dinheiro para pagar a conta. Quem acendeu esse alerta foi a Confederação Nacional de Municípios, a CNM. A entidade está classificando essas propostas como uma ameaça, de verdade, à saúde financeira das prefeituras em todo o país. Agora vamos entender um termo que está sendo muito usado para descrever essa situação. É um nome bem sugestivo e que, captura perfeitamente a essência do problema. Então, o que são exatamente essas pautas-bomba? Pensa assim, são projetos que criam despesas novas e enormes para o governo, geralmente para atender a demandas de certas categorias, o que é justo, mas sem apontar de onde vai vir o dinheiro para pagar. Elas acabam funcionando como uma bomba relógio para as contas públicas. Certo, mas de onde vem exatamente esses 110 bilhões de reais? A conta não aparece do nada, né? Vamos ver agora em detalhes quais são os projetos de lei que, somados, chegam nesse valor astronômico. E olha que interessante quando a gente olha para o gráfico. Dá para ver claramente que um único projeto é responsável pela maior parte, mas a imensa maioria desse custo todo. É uma desproporção gritante. O principal item dessa conta é o Projeto de Lei Complementar 185 de 2024. A ideia dele é criar uma aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde, reconhecendo o trabalho fundamental que eles fazem. A questão é o impacto estimado, 103 bilhões de reais. Isso porque ele aumentaria o déficit dos regimes de previdência dos municípios. Em segundo lugar, a gente tem o Projeto de Lei 2952 de 2025. Esse aqui propõe dar um adicional de insalubridade para os profissionais da educação, uma forma de compensar as condições de trabalho que muitas vezes são bem desafiadoras. Nesse caso, o custo potencial para os municípios é de 6 bilhões e meio de reais. O terceiro projeto da lista é o 1559, de 2021. Ele estabelece um piso salarial nacional para os farmacêuticos, buscando valorizar a categoria. E, embora o valor seja bem menor que os outros, ainda assim representa um impacto de 309 milhões de reais para os cofres municipais. E por último, a CNM também chama atenção para o Projeto de Lei 4012 de 2024. Ele obriga a ampliação da oferta de creches e pré-escolas, uma meta super importante, claro. Só que nesse caso, nem existe uma estimativa de custo definida, mas ele é apontado como um risco financeiro a mais e imprevisível para as prefeituras. Bom, com esse cenário todo na mesa, a Confederação Nacional de Municípios, que é quem representa as cidades, fez um apelo público. Vamos dar uma olhada em qual é a posição oficial deles sobre tudo isso. Afinal de contas, o que a entidade que está na ponta, representando os municípios, está dizendo sobre essa onda de projetos que criam novas despesas? E essa frase aqui do presidente da CNM, o Paulo Ziolkowski, resume tudo. A mensagem é muito clara. Não dá para continuar criando novas obrigações para os municípios sem dar a eles os recursos para conseguir cumprir com essas obrigações. É insustentável. Os argumentos da CNM são bem diretos. Eles apontam que falta uma análise técnica séria sobre o impacto real desses projetos. Reclamam que as propostas criam despesas sem dizer de onde vem o dinheiro. E também existe uma preocupação extra com 2026, por ser um ano eleitoral, o que pode piorar a situação. O alerta final é que existem centenas de projetos parecidos em tramitação. Por isso eles pedem, com urgência, mais diálogo e uma visão que respeite o equilíbrio financeiro de todos. No final das contas, o ponto mais importante é que essa discussão vai muito além de números numa planilha. Um rombo de 110 bilhões de reais nas prefeituras significa menos dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, para tapar o buraco da rua. Afeta diretamente os serviços que chegam para a população. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental. Como é que a gente equilibra as demandas, que são legítimas, por novos benefícios para várias categorias, com a necessidade de manter as contas dos municípios no azul? Criar políticas públicas é essencial, mas isso não pode ignorar a responsabilidade fiscal.
A grande pergunta que fica é: onde é que está a linha desse equilíbrio?